Fala galera, hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante para sua prova. A chance de cair é tipo 10 em 10. A gente vai falar de SUS. Esse tema é muito importante para a epidemiologia e vai aparecer sem sombra de dúvida. A gente vai falar aqui de um breve contexto histórico, depois a gente vai passar para as leis que montaram o SUS, as principais, as NOBs, que são as normas operacionais básicas, e as NOAs, as normas operacionais de assistência à saúde. E a gente vai fechar com o Pacto de Saúde pela Vida e o financiamento do SUS como ele é feito e algumas atualizações que tiveram no meio do caminho. Beleza? Solta a vinheta aí, Fernando, e vamos que vamos. Para começar, o SUS é resultado de uma evolução histórica que a gente teve ao longo do tempo. É preciso que a gente entenda o contexto histórico, econômico, social e político para a gente conseguir chegar à conclusão, o que culmina na criação do SUS. Olha como eu coloquei aqui no mapa a divisão para você. República Velha, Era Vargas, Regime Militar, Nova República, que é a época de criação do SUS, e pós-constituinte. Vamos começar pela República Velha, que é o período que vai de 1889 a 1930. A gente tem as primeiras indústrias de café e borracha, começa a ter a fuga para a cidade, com isso as endemias rurais, como a doença de Chagas. E além disso, tuberculose, sífilis estava começando a aumentar. Nessa época a gente não tem nenhuma lei para a saúde, nenhuma lei trabalhista, mas em 1923, com a Lei Eloy Chaves, começa a ser o primeiro embrião para o surgimento desse tipo de lei. E é nela que a gente cria as CAPs, as Caixas de Aposentadoria e Pensões, onde o trabalhador pagava determinada quantia e quando ele adoecesse, ele ou seus dependentes, ele tinha acesso ao atendimento médico, assistência médica, assistência sanitária. Passando agora para a Era Vargas, a gente começa no período de 1930 até 1964. Esse período a gente ainda tem a indústria primária, a indústria de manufatura, e começa a fomentar, é uma fase de transição, na verdade, transição demográfica, onde a gente tem aquelas doenças ainda transmissíveis, mas começam até as doenças da modernidade, câncer, doenças cardiovasculares, e a gente começa a apresentar esse tipo de problema para a saúde também. Nessa época, começa a fomentar as primeiras leis trabalhistas, CLT. Vargas, você não pode esquecer que era o pai dos pobres, a gente sabe disso na história, e ele ficou muito marcado por essa característica. A gente, nessa época, deixa de ter as CAPs, as Caixas de Aposentadoria e Pensões, que eram voltadas para cada tipo de trabalho, e passa a ter o IAP, os Institutos de Aposentadoria e Pensões. Isso fica um pouco mais centralizado, que a gente deixa ter para cada empresa e passa a ter por tipo de trabalhador. E aí a gente chega na ditadura militar, na época de 1964 a 1984, que é a época do milagre econômico, que culmina na inflação, aquele caos que a gente conhece. Centralizamos tudo e a gente deixa de ter os institutos de aposentadorias e pensões e passa ao INPS e o INAMPS, Instituto Nacional de Previdência Social e Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Nessa época, com tudo um pouco mais centralizado, a gente ainda tem um problema da saúde ser com aquela cidadania regulada, né? Só tinha saúde ao que era trabalhador. Isso é completamente contrário a um dos princípios fundamentais do SUS, que é o da universalidade, né? Com acesso universal para todo mundo. Antes era uma economia, era voltado só para a economia formal, o trabalhador que tinha carteira assinada. Aí a gente chega finalmente na Nova República, de 1984 a 1988, principalmente no governo Figueiredo, a gente começa a expandir as ações voltadas para a saúde. Em 1987, no governo Sarney, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, começa realmente a fazer um movimento ali para implementar o SUS. Nessa época, aumenta casos de HIV, dengue, as causas de mortalidade mudam, causas cardiovasculares, causas externas, neoplasias. Só que só lá em 1990, com a Lei 8080, que a gente realmente implementa o SUS, quando vira lei. No Brasil a gente sabe que é assim. A gente vai falar agora da Lei 8080, é uma das principais que você deve saber para a sua prova de residência. Ela sempre é pedida e traz os principais objetivos e atribuições do SUS, além de trazer os seus princípios e também de definir o que cada esfera da nacional, estadual e municipal vai fazer, qual que é a atribuição de cada esfera dentro do SUS. Dá uma olhada aqui no mapa. A gente divide os princípios entre éticos ou doutrinários e organizacionais ou operativos. É muito fácil. Os éticos ou doutrinários é aqueles que começam com vogais. Temos 3: universalidade, integralidade e equidade. Eu peço que você tenha atenção nesses 3 pontos. Universalidade quer dizer que todos têm direito.
É dever do Estado e todos têm direito, inclusive os que são de fora do país e estão no Brasil. Integralidade é que a gente tem que voltar o cuidado para a esfera biopsicossocial do ser humano. Ele tem que ser integrado de fato em todas as esferas. E equidade, Fernando, joga a imagem aí na tela. Tá vendo que a gente tem que dar um tratamento desigual para diminuir a heterogeneidade desse tratamento do SUS. Assim fica fácil, essa imagem ilustra bem, dizendo que a gente tem que tratar de forma diferente para dar a mesma oportunidade a todos. Aqueles que têm menos a gente oferece mais e aqueles que têm mais a gente oferece menos. Agora a gente vai para os princípios organizacionais. É muito melhor que você acompanhe no mapa e a gente vai direto ponto a ponto rapidinho, beleza? Vamos lá. A gente começa com a descentralização, a gente vai dividir entre as esferas políticas, nacional, estadual e municipal, que cada um é responsável e por que cada um tem que ser responsável por essa parte. A regionalização, que a gente faz a municipalização do cuidado. O município é quem tem autoridade e mais sabe da sua doença, da característica da sua população. A gente faz a hierarquização com níveis de complexidade. Você deve se lembrar que na aula de saúde da família, de 80% a 90% das queixas são advindas da atenção básica. Então, o município tem que ter autoridade sobre isso. A gente precisa da participação social, esse também é um princípio fundamental e eu vou falar com vocês em breve sobre as conferências e os conselhos, como é que funciona. A resolubilidade, tem que resolver o problema daquele paciente, daquela pessoa de alguma forma. E a complementariedade, quer dizer que a gente pode fazer o uso do sistema privado quando aquilo for necessário. A Lei 8080 também diz o que cada direção vai fazer. A gente divide em direção nacional, estadual e municipal. Olha aqui no mapa. A direção nacional define, cria e formula novas leis. Ela estabelece critérios, parâmetros e métodos para o controle de qualidade de saúde de produtos e serviços que a gente vai ter no contexto nacional. Existem situações também especiais, como o controle de portos, aeroportos e fronteiras, que fica para a direção nacional. Essas endemias, quando colocam em risco a saúde nacional, por exemplo, coronavírus, sarampo, H1N1, ficam para a direção nacional. Já a direção estadual, ela controla e coordena essas normas e leis que foram feitas pela direção nacional. E elas também formulam leis de caráter suplementar, auxiliando e direcionando para cada população do seu estado, da sua especificidade que vai ter. E para a direção municipal, cabe executar as normas e leis que foram direcionadas pelo estado e pela direção nacional. Vou te dar um exemplo prático. Vamos pensar aqui na JJ Mentoria. O Du, nosso mentor, seria a direção nacional. Ele fala, cara, vamos definir as metas mínimas para os nossos mentorandos, vamos ver o que vai ser o Pareto, como é que a gente vai usar o nosso material. Aí ele vem para mim, Gustavo, que sou professor, eu seria como se fosse a direção estadual e fala, ó, a gente vai precisar de uma aula de SUS. Ou seja, eu crio o material com aquilo que você precisa saber, de forma controlada, de caráter suplementar, onde eu vou acrescentando os tópicos mais importantes. E você, mentorando, seria como se fosse a direção municipal. Você pega todo esse material e executa. Faz a sua revisão espaçada, usa os flashcards, usa as questões e é isso. A gente fica dividindo em direção nacional, direção estadual e direção municipal. Agora a gente fala de uma outra lei que é extremamente importante para a sua aula, para essa aula de SUS e para a sua prova de residência, que é a Lei 8.142, Lei 8142, que define basicamente a participação popular e a questão da verba, do financiamento. Vem comigo, dá uma olhada no mapa. Ó, em relação à participação popular, a gente tem a divisão entre conselhos e conferências. A primeira coisa que você tem que saber é que essa divisão é em 4 grupos: usuários, prestadores de serviço, representantes do governo e profissionais de saúde. Essa divisão, guarde essa palavra, é sempre paritária. 50% fica com usuários e os outros 50% é dividido entre esses 3. Prestadores de serviço, profissionais de saúde e representantes do governo. Olha aqui no mapa que a gente vai ver a diferença entre conselhos e conferências de saúde, que tem muita diferença.
Os conselhos, eles ocorrem mensalmente e eles têm a função de controlar a execução e os gastos em saúde. Os membros aqui dos conselhos, eles têm caráter deliberativo e permanente, ou seja, eles têm autoridade para tomar decisões a partir de votação. E aqui tem participação do Ministério Público e também a parcela da população dos usuários que está ali, ela pode ter representatividade em relação a, por exemplo, igrejas ou minorias, ou seja lá qual for. Não tem problema nenhum. Agora olha aqui no mapa. Já as conferências de saúde, elas acontecem de 4 em 4 anos, são convocadas pelos conselhos, que acontecem mensalmente, ou pelo Poder Executivo, e avalia a situação da saúde e cria diretrizes. É nessa situação onde a gente vai avaliar a situação de saúde. Além disso, a Lei 8142, ela define os gastos, define qual que vai ser a verba destinada à saúde. E olha aqui no mapa. A transferência ela é feita regularmente e de forma automática, de acordo com o número de habitantes. Pessoal, agora a gente vai falar um pouco das NOB e NOAs. As NOB são as normas operacionais básicas e elas vêm para refinar o SUS e tirar a rebarba. A gente vai falar da NOB 91, NOB 93 e NOB 96, que são as principais para a sua prova de residência. Para começar, olha aqui para o mapa. A NOB 91, ela é tida por muitos como controversa, ela é basicamente um passo atrás na hora da gente fazer a estruturação do SUS, porque ela volta a centralizar na mão do Estado e também faz o pagamento, ao invés de ser por número de habitantes, por habitantes, ela fazia por produção. Aí você fala, pô, como assim? Pois é, não podia ter uma alteração, uma mudança tão súbita no sistema. E para fazer essa adaptação foi que surgiu a NOB 91, Norma Operacional Básica 91. Aí a gente passa para a NOB 93. A NOB 93, ela vem com a função de descentralizar e municipalizar. O município passa a ser gestor do sistema de saúde. Ele é quem mais conhece a sua população, os seus doentes. E aí, cria e articula uma forma de aumentar a comunicação entre os gestores e nela que a gente cria as comissões intergestoras bipartite a nível estadual e tripartite a nível nacional. Tudo que tiver aquela sigla NA, CONAS, CONASENS, tem participação do Ministério da Saúde e é nacional. CONAS é a Comissão Nacional de Secretários de Saúde e CONASENS é a Comissão Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Isso, cara, tripartite, bipartite, é uma arena política, porque não é decidido nada por votação e sim por consenso. Ou seja, já sabe, né? De um lado um falando, de outro lado outro falando, e isso foi articulado. A gente finalmente chega na NOB 96, que é a Norma Operacional Básica de 96, e que é, das três, a última que você precisa saber para a sua prova de residência. Nela, a gente, de fato, coloca o município como peça-chave na gestão do SUS. É nela que cria o PAB, Plano de Atenção Básica, onde a gente vai fazer um direcionamento de verba fixo e variável. Ele é fixo só do município ter um plano municipal de saúde. E aí, ele recebe a partir daí. Ele é per capita, fixo e ponto. Se ele não tiver, não tem problema, ele recebe como prestador de serviço, aí é diferente. E aí, olha no mapa. Tem o PAB também que é variável, quando o município desempenha funções diferentes, como estratégia de saúde bucal, estratégia de saúde da família, saúde bucal, saúde da mulher, saúde mental, microscopia, NASF, isso varia, fixo e variável. Galera, agora a gente chega nos NOAs, que é as Normas Operacionais de Assistência à Saúde. Você só precisa saber da 2001 e 2002. Qual era a ideia? A ideia era ampliar o acesso à saúde e dar mais responsabilidade para os municípios, dividindo em micro-regiões e dando a oportunidade do município traçar estratégias que fossem melhores para aquelas populações específicas. A gente divide em 2 pontos. A regionalização organizada, onde a gente coloca o acesso à saúde o mais próximo possível e faz um pagamento por procedimentos dos municípios que são referência. Por exemplo, se o município é referência no serviço de oncologia, ele vai ter um pagamento diferenciado por isso, porque ele trata de captar diferentes pacientes daquela micro-região. E um outro ponto, a ampliação da atenção ambulatorial, onde a gente tem uma abordagem mais ampla, dando mais responsabilidade para o município, nos níveis de atenção, na hierarquização da atenção, e também teve o PAB ampliado, Plano de Atenção Básica, que foi revogado em 2004. Só isso que você precisa saber. Como ele foi revogado, ele quase não entra muito nas provas de residência atualmente. Galera, agora a gente entra no Pacto pela Saúde, que foi criado entre 2006 e 2008
e vinha com a ideia de gerar inovações nos instrumentos e na gestão do SUS. A gente começa com o Pacto pela Vida, onde é um compromisso dos gestores do SUS com temas que são prioritários e vão impactar diretamente na saúde da população. Olha aqui no mapa, são temas-chave para a promoção de saúde. Pessoas em risco de violência, mortalidade infantil e materna, atenção básica, pessoas com deficiência e distúrbio mental, câncer de mama. São todos temas que tiveram alocação direta de verbas ou de serviços e produtos que de fato impactavam na saúde da população. Agora vem comigo que tem esses outros dois pontos, o Pacto de Gestão do SUS, como você pode ver aí no mapa, que tinha como ideia fortalecer a ação de cada esfera, nacional, estadual e municipal. E por último, o Pacto em Defesa do SUS, que fortalece a ideia do financiamento mínimo, e aí não precisa decorar essas emendas constitucionais e o que fez isso acontecer de verdade. Só quero que você tenha a ideia de que o Pacto em Defesa do SUS fortalece essa ideia. E, claro, garante poder total aos municípios. A evolução histórica do SUS, com as NOBs e as NOAs, vê que a ideia era realmente municipalizar e garantir que o município tivesse autoridade e autonomia para cuidar da sua população, com plena atenção, um poder total e pleno atenção básica e plena do sistema municipal, com os níveis de atenção hierarquizados. Galera, agora para fechar, o último tópico importante é saber como é que é o financiamento do SUS, afinal, de onde que vem essa verba? Vem comigo, olha para o mapa. Ó, esse é um ponto muito importante. O município, ele coopera com 15%, o estado com 12% e a União, isso foi uma mudança em 2016, que é o referente ao ano anterior mais o IPCA, que é o Índice Oficial do Governo para Medição das Metas Inflacionárias. Sendo assim, tem essa correção e todo ano isso é alterado. Os recursos, eles são alocados de que forma? Tem um custeio de ação e serviços públicos em saúde e do investimento, o próprio investimento para obras e investimentos também da estrutura do SUS. O recurso, ele vem da Seguridade Social, mas o ponto fundamental que você tem que saber é exatamente o que está escrito aqui, ó. O INSS não entra nessa verba. O recurso vem do CONFINS e do CSLL, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, e a contribuição social para o lucro líquido. Lembra, INSS não entra, isso você tem que botar na sua cabeça, beleza? Como último ponto, em 2017 teve uma alteração e basicamente foi para centralizar e tentar unificar esses blocos de investimento. Foram divididos em dois. Fernando, bota aí na tela como é que ficou. Antes, em 2007, nós tínhamos vários blocos de custeio. O problema disso é que pelo excesso, havia também um excesso de normas que impediam os gestores de realizar as atividades. Desse jeito, os repasses federais passam a ser feitos em dois blocos, o de custeio e o de investimento. Desse jeito, a iniciativa fortalece o processo de planejamento no SUS, tira a burocratização excessiva das normas e garante o melhor uso dos recursos públicos. Tem maior flexibilidade financeira e orçamentária, desde que, no final do ano, sejam cumpridos os objetivos, os objetos e compromissos assumidos. Essa tem uma ideia de favorecer melhor condição para monitorizar e avaliar o planejamento e o orçamento da saúde. Lembrando que a prestação de contas acontece de 4 em 4 meses. Ou seja, a gente vê que em 2017 a ideia é tentar unificar, deixar de forma mais simples e fácil para movimentar esses blocos de custeio e investimentos. Com isso, galera, a gente fecha o que tem de mais importante para o SUS, para sua prova de residência. Espero que você tenha conseguido entender. A gente passou por um contexto histórico, foi nas leis e normas, que são a Lei 8080, Lei 8142, as NOBs 91, 93 e 96, as NOAs 2001 e 2002, passamos ali por um pouco do financiamento do SUS, como é que ele acontece. Dessa forma, você tem o que você precisa para acertar a grande maioria das questões do SUS. Não deixa de fazer os flashcards, as revisões e as questões daquele tema. É muito importante, só assim você vai ter expertise para chegar na sua hora da prova e destruir. Um abraço, até a próxima, galera!